Eu queria começar esse vídeo com uma pergunta. Quanto do que você sente, quanto do que você pensa realmente é seu? Eu tô criando esse vídeo justamente para contar um relato que aconteceu recentemente que me fez refletir bastante acerca da energia dos locais. Hoje é 30 de outubro de 2020, a gente ainda está na pandemia e por esse motivo a minha faculdade havia suspendido as aulas presenciais e a gente seguiu cursando online. Mas agora teve o retorno dos nossos estágios de forma presencial nas unidades básicas de saúde de Maringá. Só que com a pandemia eu já tinha devolvido meu apartamento, né, porque eu não ia mais morar lá. Foi então que eu tive essa brilhante ideia de alugar alguns apartamentos no Airbnb para ficar durante esses dias que eu tenho o meu compromisso lá e depois retornar toda semana para minha cidade. E aí, nessa busca, eu encontrei uma casinha, né? Ao invés de ser apartamento, encontrei uma casa pequena, mas que parecia ser um bom local para ficar hospedado. Beleza. Aí no domingo eu viajei para lá, só que eu entrei na casa e eu comecei a sentir algo meio estranho, sabe? Parecia que tinha alguma coisa diferente no ar. E isso só foi agravando à medida que as horas passavam. Então, mais à noite, eu comecei a ter alguns pensamentos de receio de que alguém invadisse esse local, invadisse essa casinha. Por mais que eu soubesse que ela era protegida, porque o portão estava fechado, todo o muro tinha cerca elétrica, ela ainda tinha uma câmera na entrada, ela tinha todas as proteções físicas, mas aquela sensação estranha, assim, de invasão iminente continuava. Então eu tranquei todas as portas, a porta da entrada, a porta do fundo que ia pro quintal, tranquei as janelas e aí eu coloquei uma música bem suave de um mantra que eu gosto para melhorar um pouco aquela atmosfera. Aí eu comecei a trabalhar as energias, exteriorizando antes de dormir. E aí beleza, peguei no sono, acordei várias vezes à noite, mas tá. Aí no dia seguinte, eu tive lá todos os meus compromissos, beleza. Depois da noite, jantei bonitinho. Daí eu comecei a prestar mais atenção, ficar mais atento às energias do local, a perceber o que eu conseguia sentir ali. E nesse momento, eu tive alguns esclarecimentos. Eu comecei a visualizar a energia mesmo do local se movimentando. E eu pude perceber que essa energia agitada era compartilhada das casas vizinhas, que eram dentro da mesma quadra. Então, uma hora eu fui no quintal e eu pude perceber toda essa movimentação vindo da casa do vizinho. Aliás, eu vi umas consciências, né, uns espíritos, gente, juro, pulando o muro da casa vizinha para a casa onde eu tava. Aí eu entendi a invasão. Mal sabem eles, né? Mal sabem eles que podem atravessar o muro. Mas eram mais consciências agitadas mesmo, assim, inconscientes. Aí, em seguida, eu entrei novamente na casa e continuei assim nessa contemplação, nessa observação do que eu conseguia perceber ali naquele ambiente. E aí eu percebi a energia do local bem viva, bem dinâmica. E eu percebia ao que me parecia que era a energia da casa. Era toda essa egrégora, toda essa construção energética construída e influenciada pelos donos, por todas as pessoas que alugaram e passaram alguns dias hospedados ali, somados a essa agitação da vizinhança, que também não era lá muito boa. E dessa mesma forma, eu comecei a buscar sentir a energia dos objetos, que é o que se chama de psicometria. Eu acredito que os objetos, eles contam histórias. Eles carregam em si os eventos passados e as situações e locais nos quais esse objeto passou. E eu percebi que é como se você conseguisse acessar essa informação impregnada nesse objeto. E essa informação transcende o plano físico. Ela se manifesta no extrafísico, provavelmente na Dimener, que é a dimensão energética que permeia todos os planos. Mas essas informações, elas são quase palpáveis. Elas de fato existem. E eu percebo como flocos de energia que contêm esses registros e que podem ser acessados pelo ser humano.
Bom, e só mais um adendo, no dia seguinte que eu já estava preparando as minhas coisas para pegar a estrada de volta, cedinho, umas 9 horas da manhã, foi que eu vi pela janela uma pessoa fazendo ponto, né, ali na esquina, pessoa aquele horário de biquíni e enfim, cara, com todo respeito, cada um faz o que pode, né, para sobreviver, mas já é algo que não vai atrair consciências saudáveis, não possui uma energia boa, é mais provável que atraia consciências mais agitadas, mais sexualizadas, do que propriamente consciências mais desenvolvidas. Então essa informação também ajudou a corroborar com essa visão, esse contexto desse meio no qual eu estava inserido. E a mensagem que fica é justamente isso, que todo lugar que a gente vai tem as próprias energias, tem as próprias companhias, o próprio contexto e a própria egrégora. E isso não é uma informação para deixar a gente com receio de sair de casa, mas sim para que a gente fique mais atento a essas influências externas, às ideias que não são nossas, e assim, aos poucos, a gente vai conseguindo compreender melhor essa realidade.